Aleluia! A gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aí começando mais uma live na presença do Senhor, para nós declararmos e decretarmos as grandezas do Pai, a vontade do Senhor, o anjo do Senhor, Yeshua, aquele que pode todas as coisas e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Agora, se você puder, chamar a tua casa, chamar a tua família, se você puder reunir, se você puder, dentro da medida do possível, parar o que você estiver fazendo e dedicar agora os próximos minutinhos na presença do Senhor. Eu não sei como foi o seu dia, mas eu sei como pode terminar. Quando Paulo e Silas foram açoitados, o dia deles, interessante que eles saíram logo pela manhã. A Bíblia diz assim que eles saíram para adorar, para exaltar o nome do Senhor. No meio do caminho acontece um imprevisto, uma quebra de rotina, e o dia de Paulo e Silas não terminou bem. Você sabe, ali em Atos 16, e Paulo e Silas terminam aquele dia no cárcere, apanharam com vara, só que a Bíblia diz assim que eles continuaram o propósito. Eles saíram de manhã para adorar o Senhor, independente que a rotina foi quebrada, eles não pararam o propósito, e em um determinado momento eles entenderam e discerniram que eles precisavam continuar aquilo que pela manhã eles saíram para fazer, que era adorar o Senhor. Então eles começam ali no cárcere, ali preso, amarrado, os pés ao tronco, no cárcere inferior. Ele estava no terceiro cárcere abaixo. Os presos, os aprisionados dos andares superiores defecavam sobre a vida deles ali. Eu tenho certeza que não foi um bom dia. Imagina, você entra num propósito de oração, você entra num propósito de glorificar o nome do Senhor, a rotina é quebrada e de repente você está servindo ali de descarga para algumas pessoas. Só que independente de como foi o dia, Paulo e Silas não perderam o propósito. E eles começaram a adorar, eles começaram a exaltar, e a Bíblia diz assim que veio uma unção, um vento, uma presença do Senhor naquele cárcere, estremeceu todos aqueles alicerces, e a Bíblia diz assim que as prisões se abriram, e você conhece a história. A Bíblia diz assim que perto da meia-noite, isso aconteceu. O interessante, querido, por isso que eu disse, eu não sei como que foi o seu dia, mas eu sei como que você pode terminá-lo. Eu sei que se você continuar o propósito, os desígnios do Senhor, você pode dar um propósito diferente para o seu dia. Então eu quero convidar você que está conosco aqui pelo Instagram, no aviãozinho ali no rodapé, uma asa delta, clica ali, convide grupos, convide os amigos, que essa palavra possa alcançar quanto mais pessoas, melhor. Você que está conosco, muito boa noite, a paz do nosso Senhor. Você que está conosco aqui pelo Facebook, compartilha aí, abre uma sala de vídeo, compartilhe, convide seus amigos, compartilhe nos grupos que você está inserido. Eu tenho certeza que coisas inefáveis Deus tem para você. Eu quero lembrá-los que ainda nós estamos em um toque de recolher. Eu quero lembrá-los que ainda nós estamos proibidos, impedidos de cultuar o Senhor presencialmente, e nós estamos utilizando das ferramentas para que o Evangelho continue sendo propagado e manifesto. Na quinta-feira próxima, às 19h30, nós temos o culto ao Senhor, sábado pela manhã, 9h30 da manhã, levantando com Jesus. Às 19h30 nós temos os jovens face a face com Yeshua. E no domingo, às 19 horas, nós temos um culto de celebração, de adoração, de exaltação
à majestade santa, ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Aleluia! Convide aí você que está conosco no Insta, você que está conosco pelo Facebook. O desejo do Senhor, a vontade de Deus nessa noite é mudar o teu dia, é transformar a tua vida, é virar uma chave em você, é abrir a porta para você. Jesus é a porta. A vontade do Senhor nesse dia é que você só faça uma coisa, que você decida e que você só faça uma escolha ainda hoje. Decida entrar pela porta que é Jesus. Aqui nós não estamos falando de religiosidade, nós não estamos falando de religião, nós não estamos falando de placa denominacional, ordem cronológica, linha teológica, não. Nós estamos falando aqui da igreja, do reino, nós estamos falando da noiva, do Cordeiro. Eu quero abençoar a tua casa, eu quero ser um instrumento de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, nós adoramos o teu nome, nós glorificamos a tua majestade que é santa. Ninguém é maior, ninguém é melhor do que o Senhor. Eu quero apresentar diante de ti, Senhor, todos os filhos e filhas que nesse momento, Pai, precisam de uma palavra, que nesse momento, Senhor, precisam do Senhor, que nesse momento, meu Deus, em meio a tanto caos, a tantas lutas, a tantas intrigas, eu não sei como foi o dia do meu irmão, eu não sei como foi o dia da minha irmã, mas eu sei como pode terminar. Não importa se a rotina foi quebrada, não importa se aquilo que você planejou, se aquilo que você sonhou para o dia de hoje ainda não se cumpriu, mas ainda dá tempo. Perto da meia-noite, Paulo e Silas louvavam, adoravam e cantavam louvores a Deus. Então, aquele lugar foi estremecido pela presença do soberano e do eterno. Aleluia! Convide aí, compartilhe aí, em nome de Jesus. Mais uma vez, nós estamos aqui com o pastor Ariel, nós estamos aqui com o Kim. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a casa de vocês, o ministério de vocês, tudo que leva o nome. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, toda a tua vida, tua casa, tudo que leva o seu sobrenome. Eu quero falar nessa noite sobre uma vida ministerial. Eu quero falar nessa noite qual o ambiente que você está andando, qual o teu lugar em Deus, qual é o propósito do Senhor para a tua vida, o chamado, o porquê que talvez algumas coisas não estão dando certo, o porquê que você não tem visto, vivido, entendido e discernido o tempo de Deus para a sua vida, desfrutando do melhor dessa terra. Não estou fazendo uma promessa para você sobre benefícios, sobre frutos ou sobre resultados, mas eu quero falar um pouco nessa noite de todo filho e toda filha. Eu quero falar de todo servo, de todo discípulo, de todo amigo de Jesus. Eu quero falar um pouco sobre você andando em honra, você que faz parte de uma eclésia, você que faz parte de um ministério, você que faz parte de uma igreja, você que manifesta a vontade e o reino do Senhor. Eu quero falar sobre pessoas que estão vivendo um tempo e não estão discernindo o tempo de visitação. Pastor Ariel, eu tenho um pouco de caminhada e eu tenho aprendido que é plenamente possível você estar vivendo um tempo de visitação de Deus e não discernir esse tempo de visitação. É plenamente possível. Deus está manifestando a glória, Deus está manifestando a graça dele sobre uma vida, sobre um ambiente, e talvez você não discernir que você está no centro da vontade do Senhor, porque a maioria das vezes nós queremos ver para crer, e a matemática de Deus, o caminho, a vereda do Senhor, primeiro é crer para você ver. Então eu quero falar sobre níveis de relacionamento. Eu quero falar sobre níveis de relacionamento e de serviço. O que é isso? Boa noite a todos aí que estão nos
nos cumprimentando aí, todos sejam bem-vindos, cheio da presença do Senhor. Deus tem um plano na tua vida aí. Continue com a gente, ligadinho aí. No final nós vamos fazer uma oração. Vamos pedir para que o Senhor alinhe céus e terra e nós vamos viver. A igreja de Jesus vai viver aqui na terra como é no céu. Aleluia. Mas eu quero falar sobre níveis de relacionamento. Eu quero pedir pelo Espírito Santo hoje que sejamos totalmente direcionados pelo Espírito Santo para que venhamos discernir o tempo de visitação do Senhor. É plenamente possível uma igreja local estar vivendo um tempo de visitação e às vezes a pessoa não sentir nada, às vezes a pessoa não discernir nada e ela consegue só uma convicção: as coisas não estão acontecendo nesse lugar. A vontade do Senhor, a plenitude do Senhor não está ligado a um lugar. O desejo do Senhor, a vontade do Senhor, o epicentro do avivamento não é uma localização geográfica. O epicentro do avivamento é você. Sim, meu irmão, sim, minha irmã, você que entregou a sua vida para Jesus, você que experimentou o milagre, a dádiva do novo nascimento. O Espírito Santo habita em você, o Espírito Santo está dentro de você. Então você é muito mais do que uma habitação, é muito mais do que uma morada de Deus. Você é um epicentro do avivamento, você é uma plataforma de lançamento. Então às vezes, por nós não vermos, por nós não discernirmos o tempo, nós subentendemos que as coisas não estão acontecendo. Deixa eu te falar, o Deus que você serve, Jesus, Ele é o mesmo, Ele continua sendo o mesmo, ontem, hoje, o será para sempre. As coisas estão acontecendo, você só precisa querer ver, você só precisa querer entender as grandezas do Senhor. Então, como eu tenho dito, quando Jesus chega no capítulo 2 ali de João, quando a mãe dele chega para ele e fala assim: acabou o vinho, você não pode, meu filho, deixá-los na mão. Ali no casamento em Caná, na Galileia, Jesus ele diz assim para sua mãe: não é chegada a minha hora. Então a questão não é o lugar, não é uma localização geográfica. O epicentro do avivamento, a manifestação do Espírito Santo, o mover de Deus, a movimentação do Espírito Santo sobre a tua vida, não está, nem sempre está ligado intimamente a uma localização, mas a manifestação da presença. É você que carrega a presença. De repente você está sendo inspirado pelo Espírito Santo para sair de um lugar e ir para um outro lugar, não porque você está perdido. A igreja do Senhor não pode se mover como Elimeleque, esposo de Noemi, sogra de Ruth, quando ouviu dizer que o pão acabou, que ia acabar o pão, ele tem uma brilhante ideia, ele sai do centro da vontade, ele sai do centro da presença, do lugar onde Deus havia o instituído, plantado, e ele vai para Moabe. E você conhece a história. Então ali Noemi fica viúva do seu marido, seus filhos durante um tempo, depois de um tempo também morrem. Aquela mulher só tem um desejo: voltar para sua casa, voltar para um lugar da onde ela sabia que não deveria ter saído. Mas todas as vezes que nós saímos do propósito, todas as vezes que talvez perdemos o foco, ou nos distraímos, Deus tem o plano B. E o plano B de Deus qual é? O plano B de Deus para a tua vida é levar você de volta para o plano A. Então Jesus ali em Caná na Galileia, em um casamento, em uma boda, em uma bodas, Jesus disse assim: não é o meu tempo, não é a minha hora. Mas lá na frente, no jardim do Getsêmani, aquele momento que precedia a sua crucificação, a sua morte, Jesus ele discerniu: é chegada a minha hora. Então é uma linha muito fina de você entender, é uma linha muito fina de você discernir: não é a minha hora,
do tempo que é a minha hora. E isso não tem a ver com um lugar, nem sempre tem a ver com uma localização geográfica, porque o Espírito Santo está dentro de você. Você que talvez está dentro de uma comunidade, você que talvez está dentro de um convívio, em um lugar que as pessoas se reúnem como igreja para adorar o Senhor, e às vezes você tem a sensação que não é aqui. Às vezes você até usa de espiritualidade para dizer assim: olha, o meu tempo aqui acabou. Deixa eu te falar, o tempo de Deus não acaba. O tempo de Deus, ele não termina. Aquilo que Deus começou, a boa obra na tua vida, Ele é fiel para completá-la até o dia do nosso Senhor Jesus. Então, a obra do Senhor, o tempo de Deus não termina. Nós estamos em obra. Mas às vezes, porque nós não estamos vendo fruto, nós não estamos vendo resultado, porque nós não estamos em evidência, nós subentendemos que esse lugar não é para mim. Jesus discerniu, em um casamento não era o meu tempo, não era a minha hora, mas no Getsemane ele discerne, ele consegue discernir. Ele diz assim para os discípulos: chegou a minha hora de passar desse mundo. Eu quero falar para você, filho, líder, eu quero falar para você, liderança da igreja, não é Deus, não é um líder, não é um pastor que vai medir a distância, o alinhamento que você tem que ter. Primeiramente você tem que ter um alinhamento no Espírito, na vertical entre você e Deus, e comitantemente com a liderança, com as autoridades que Deus instituiu sobre essa terra. Eu acredito, eu sei, eu tenho vivido isso, eu entendi isso, eu discerni isso. A igreja não são 4 paredes, não é um caixote de alvenaria. A igreja somos eu e você, a igreja somos nós. Mas isso não pode roubar de nós os princípios que o Senhor estabeleceu, princípios de autoridade. As pessoas estão usando de subterfúgio, estão usando desse entendimento para fazer o que querem, do jeito que querem, aonde quiserem, com quem quiserem. Não, existe um prumo na mão de Zorobabel, existe um prumo na mão do Senhor. Às vezes você quer se aproximar de alguém e você não se aproxima da unção de alguém, da vida de uma pessoa que manifesta a presença do Abba, porque você entende que a pessoa que tem que se aproximar, quem mede a distância não é o teu pastor, quem mede a distância não é o líder do ministério, que você manifesta o reino. Aqui no ministério local não sou eu que vai medir a distância, que é um exemplo. Quando o pai do filho pródigo viu o filho voltando para casa, retornando para o lar, quando o pai olhou para os pés do jovem, daquele jovem, ele viu que aquele jovem estava com os pés descalços. Então, quando o pai viu isso, ele discerniu, ele entendeu o que o filho estava fazendo. Quando Deus chama Moisés na sarça que ardia e não se consumia, a primeira coisa que Deus disse para Moisés é: tire as sandálias do pé, porque a terra que tu está pisando é terra santa. Deus estava dizendo para Moisés assim: Moisés, até hoje você andou do seu jeito, até agora eu permiti você andar da sua forma, a sua maneira, a maneira que você entendeu que é o melhor para você. Mas a partir de hoje, Moisés, eu estou te chamando. A partir de agora eu estou te chamando, a partir de agora Deus está te chamando. Então você não vai mais, Moisés, andar com os sapatos do Egito. Você não vai mais andar nos princípios, nos dogmas, no sistema do Egito. Porque agora você vai andar no meu propósito, você vai andar no meu caminho. Então a mesma coisa acontece com o jovem, com esse jovem. O filho pródigo, ele volta com os pés descalços, dizendo assim para o pai, assim, olha, em um ato profético, ele estava dizendo para o pai assim: olha, o meu caminho não deu certo, o meu caminho não funcionou, eu perdi tudo, eu gastei toda a minha herança, eu perdi tudo. Ele perdeu tudo, ele só não perdeu o endereço do pai.
O filho pródigo perdeu toda a riqueza, todo o dinheiro, toda a herança, ele só não perdeu o endereço do pai. E quando ele cai em si, ele diz assim: eu preciso voltar para casa. Eu preciso voltar para a casa do meu pai, só que eu não posso voltar com os calçados que eu estava. Eu preciso me despir dos meus calçados. Eu preciso voltar para a casa do meu pai e andar na vontade do meu pai, no desejo do meu pai, no caminho do meu pai. Por quê? Porque o caminho do meu pai é perfeito. O tanto é que Jesus ele conta essa parábola dizendo assim, que o reino dos céus é semelhante. E ele fala da ovelha perdida, ele fala da dracma perdida e do filho pródigo. Então, querido, ele está falando que o reino dos céus é semelhante. Então, a maneira que você se apresenta determina a distância. Algumas pessoas estão se frustrando porque elas não estão se apresentando. Algumas pessoas não estão rompendo no ministério, não estão rompendo no seu chamado, não estão rompendo na missão outorgada por Cristo no Calvário, não estão vivendo os dois grandes e maiores mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, não está vivendo a grande e a maior, a grande comissão, ide por todo mundo e pregai o Evangelho, porque elas não estão estreitando, elas não estão se aproximando, elas não estão se apresentando. E quais são os níveis de relacionamento? Deixa eu falar para você quais são os níveis de relacionamento. O primeiro nível de relacionamento é o de servo. Jesus disse que o servo não sabe o que faz ao seu senhor. E Jesus ele chega para os discípulos e diz assim: olha, vocês são meus amigos. Jesus ele estava dizendo assim: vocês precisam sair do nível raso. Vocês precisam sair do ambiente, do nível de servo, transicionar para o ambiente de discípulo, porque eu quero colocar vocês em um outro ambiente. Que ambiente é esse? O de filho. A igreja do Senhor, nós somos filhos do Senhor. Romanos 8:19 diz assim, que a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Então você precisa se apresentar. Então o primeiro nível de relacionamento é o de servo, o segundo nível de relacionamento é o de discípulo, e o terceiro nível, o mais profundo, é o de filho. Muitos vão viver a vida inteira, Ariel, vivendo um nível raso. Muitos vão passar a vida toda dentro de uma igreja, exercendo o ministério, dando uma resposta para o chamado, mas vivendo o nível raso, o de servo ou o de discípulo. Quando Jesus chama os discípulos, ele diz assim: vem e me segue. Depois de 1 ano e meio andando juntos, Jesus disse assim: se vocês se tornarem os meus discípulos, 1 ano e meio sendo servo. Depois de 1 ano e meio, Jesus chama para seres discípulos. E no final, Jesus ele quer apresentar ao Pai. Existem 3 estágios que nós podemos exemplificar pelo tabernáculo e podemos exemplificar pelo templo. Jesus disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Então a primeira porta, o primeiro estágio é o caminho. Tem altar e bacia. O segundo, a porta da mesa, do pão. E a terceira, a vida, que fala da arca da presença. O primeiro caminho, ele está falando muito da fortaleza da alma, a fortaleza da autoafirmação. Todo servo precisa ser autoafirmado. A pessoa que manifesta o ministério dela como servo, constantemente ela precisa que alguém chegue e diz assim: parabéns, que bonito, ficou lindo, que perfeito, glória a Deus. Então o servo fica feliz por causa do elogio do seu Senhor. Deus não te chamou para o ambiente de autoafirmação. O segundo ambiente é da autojustificação. Então a pessoa se justifica. Se alguém te fala uma coisa, te dá uma missão, você se justifica. Não é o teu espírito dando uma resposta, é a tua alma gritando. Mas eu quero voltar aqui: o servo só tem um direito, o direito de não ter direito. Quando você passar por essa porta, lembre-se que é você quem escolhe. Você está no pátio, mas quando você passar pela segunda porta, você tem que passar pelo altar.
Quando você sai do nível de servo e entra no nível de discípulo, você vai ter que passar pelo altar. E o altar requer sacrifício. Lembrando, eu quero evidenciar você. Não é o teu pastor, não é o teu líder, não é o teu pai ministerial, não é o teu pai espiritual, não é o teu pai biológico que determina a sua filiação. Não somos nós, os líderes da igreja do Senhor, que determinam a distância. É você que se apresenta, é você que diminui, é você que estreita. Jesus disse assim, querido: vinde a mim, não custa nada. Mas depois de 1 ano e meio ele diz assim: olha, toma a tua cruz e me siga. O vinde após mim custa tudo. Porque enquanto você viver uma vida de vontade, você ainda não morreu. Você tem vontade, então você ainda não morreu. Qual que é o lema do discípulo? O lema do discípulo é obedecer. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus carregou a cruz dele até que ponto? Até que lugar Jesus carregou a cruz dele? Até que momento? Qual foi o ponto que Jesus parou de carregar a sua cruz? Eu vou responder para você. Até o ponto da morte dele. Até o ponto da morte, quando Jesus foi parado ali, foi crucificado, ele não carregou a cruz dele, nem 1 milímetro sequer aquém ou além do lugar da sua morte. Sabe o que nós podemos aprender com isso? A cruz é um lugar de morte, e você só vai carregar a tua cruz até o lugar da sua morte. Então eu vou te dar um conselho: morra agora, morra hoje, e pare de carregar essa cruz. Algumas coisas acontecem após a cruz, algumas coisas acontecem após a ressurreição, outras coisas aconteceram após a ascensão, outras coisas aconteceram após o envio do Espírito Santo, mas tudo acontece depois da sua escolha, tudo acontece depois da sua decisão. O servo, ele não tem direito. Ele vive uma vida de autoafirmação. O discípulo, o prazer do discípulo é só uma coisa: obedecer. Alguém manda e ele obedece. Mas qual é o desejo do filho? O que queima no espírito do filho de Deus? O que queima no espírito de um filho? O que queima no espírito do seu filho? O que queima no espírito do meu filho? O que queima em você? Veja bem, o servo, ele precisa ser ele precisa ser afirmado. O discípulo sempre está se justificando. Quando Davi chega para Ziba para saber se tinha alguém da linhagem de Saul, de Jonatas, melhor dizendo, para honrar, ele chega assim: Davi, és tu Ziba? Sabe o que Ziba responde? Teu servo. Davi chega assim: és tu Ziba? E Ziba responde: sim, teu servo. Porque ele estava acostumado a ser afirmado, justificado. Ele não subiu o ambiente. Ele era leal ao trono, ele era leal ao rei, ele era leal ao reino, Ziba. Mas ele era fiel ao rei, ele era fiel ao trono, ele era fiel àquele que estava sentado no trono. Mas ele não era leal ao rei, independente de quem sentasse naquele lugar. Ele era fiel ao cargo, a função, mas não era leal à pessoa que estava sentada. Agora o espírito do filho só tem uma vontade: ele só quer entrar num ambiente de se render. O filho se rende, o filho se entrega, o filho mergulha. Deus está te chamando para você sair desse ambiente. Deus está te chamando para você mergulhar mais fundo. Você precisa atrair, você precisa receber uma unção, você precisa mergulhar mais fundo, você precisa fazer valer, cumprir, manifestar a vontade do Senhor sobre a tua vida. Ninguém cresce sozinho. As coisas não acontecem esporadicamente, aleatoriamente, displicentemente. Ao contrário de tudo isso, Deus está nos chamando para sermos diligentes. Deus está nos chamando para sermos constantes. Deus está nos chamando para nós sermos ali constantemente, firmar a estaca. Deus está nos chamando para sermos constantes.
Gideão estava sem esperança, mas ainda continuava malhando trigo no lagar. Ele estava sem esperança, ele estava sem convicções, mas ele sabia que tinha que continuar ali. Ele tinha que esconder o fruto, ele tinha que esconder o resultado da colheita, ele tinha que se preparar, ele tinha que continuar. Por isso que Deus fala em Ezequiel: que saudade dos da casa de Zadok. Por quê? Porque por 2 gerações, por 80 anos, Deus não se manifestou sobre a nação, Deus não se manifestou sobre o povo, Deus não recebeu o sacrifício, Deus não recebeu a oferta, Deus não recebia o incenso. 80 anos, 2 gerações, mas os da casa de Zadok permaneceram fiéis, leais ao propósito. Então não importa se você está vendo, não importa se você não tem a sensação que as coisas estão acontecendo, que as coisas não estão fluindo. Deus te chamou para fazer, continue fazendo, Ele está te vendo. Deus te chamou para entrar, continue avançando, porque não é o homem, não é o sistema quem abre a porta, Ele é a porta, entre pela porta, mas continue sendo diligente, continue malhando trigo. Você não é servo, você não é discípulo, você é filho, você não é nova criatura. Você é filho de Deus, você é herdeiro e co-herdeiro. O servo não tem pagamento, o discípulo tem recompensa, mas o filho, ele tem uma herança, ele vai viver e desfrutar de uma herança. Você quer uma unção maior na tua vida? Então sirva uma unção maior que a tua. Você quer discernir coisas no Espírito? Então ande com pessoas que discernem no Espírito. Você quer ser um instrumento de paz e de justiça? Então sirvam pessoas que são instrumentos de paz e de justiça. Não são dias de nós nos distrairmos, não são dias de nós retrocedermos, não são dias de nós permitirmos a fragmentação do corpo, não são dias de nos rendermos a decretos. Precisamos obedecer sim, desde que não fira, desde que não quebre os princípios, porque o Senhor nos chamou como leão e como leões. Ele morreu como cordeiro e ressuscitou como leão, e como leão da tribo de Judá. Existe um leão dentro de você, e o nome dele é Espírito Santo. Você precisa colocar esse leão para fora, deixa o leão rugir. Às vezes as pessoas pensam assim: olha, Josué foi um capacho na mão de Moisés. Não. Deus chama Moisés para um propósito, e ele aproxima, ele permite, ele começa a provocar, Deus começa a provocar Josué, começa a dar missão que ninguém queria, começa a pedir coisas para Josué que ninguém queria, e Deus estava treinando Josué, Deus estava por derramar uma unção, uma autoridade, com autorização sobre a vida de Josué. O treinamento de Deus com Moisés foi de uma forma, mas o treinamento de Deus com Josué foi de outra. Deus escolheu Moisés para tirar o povo do Egito, e Deus escolhe Josué para colocar o povo na terra que manava leite e mel. É claro que o chamado é diferente, é óbvio que o treinamento é outro. São especialidades diferentes, mas todos andando no mesmo propósito, todos olhando para o mesmo alvo. Quando Deus chama Josué para servir Moisés, Deus estava treinando Josué, porque é sabido, Deus sabia que Moisés não ia aguentar até o fim. Então Deus precisava treinar alguém. Deus precisava de um servo? Não. Deus precisava de um discípulo? Não. Deus precisava de um filho. Josué se tornou um filho de Moisés. Josué investiu tempo em estreitar a distância com Moisés. Moisés investiu tempo em treinar, em aperfeiçoar Josué.
Então, querido, deixa eu te falar uma coisa, a unção transbordante sobre a vida de Josué veio porque ele serviu Moisés. A unção dobrada sobre a vida de Eliseu veio porque ele serviu Elias. E eu pergunto, você tem servido quem? Você não é um Ronin. O que é um Ronin? Um samurai sem mestre. Você não é dono do seu nariz. Você é cheio do Espírito Santo. Abra comigo em Mateus capítulo 3, por favor. Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3. Olha o que diz o versículo 10. Convide aí. Compartilhe aí no Facebook. Convide aí no Instagram. Olha o que diz Mateus capítulo 3, versículo 10. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produzir bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Jesus, ele disse assim, olha, que é inútil o servo que só fez o que foi chamado para fazer. Jesus, ele está reprovando a servidão. Jesus está reprovando de uma forma subjetiva, por favor, não me entendam mal. Mas Jesus, ele veio apresentar o Pai, converter, por isso que ele veio com o espírito de Elias, converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos ao Pai. Jesus, ele veio estabelecer uma paternidade. Jesus não veio se apresentar, Jesus não veio fundar um ministério, fundar uma igreja. Jesus veio nos apresentar um Pai e levar de volta para esse Pai. Segundo a Reis, capítulo 6, conta a história que os profetas queriam construir uma tenda, uma casa maior, porque a casa era pequena. E um dos discípulos disseram assim, não precisa ir, Eliseu, é muito velho. E Eliseu disse assim, você não quer que eu vou? Vocês não querem que eu vá? Eu não vou. Mas outros disseram, o outro disse assim, não podemos, ele tem que ir junto. Ele disse, se vocês quiserem eu vou, se vocês não quiserem eu não vou, vocês escolhem. Não foi Eliseu que definiu, não foi Eliseu que colocou o limite de distanciamento, não foi Eliseu que determinou a distância. Um se distanciou e o outro se aproximou. De repente eles vão para a beira do Jordão, pegar madeira, colunas, vigas, para aumentar a casa. O caminho, deixa eu te falar uma coisa, o caminho é estreito, o lugar para o qual o Senhor te chamou é estreito, mas o teu coração precisa ser largo, o teu coração precisa ser grande para recebê-los, para receber pessoas que vão chegar, para receber pessoas que a unção vai aumentar, que talvez as pessoas de uma forma mais específica, o Senhor vai levantar de uma forma mais abrangente. Deus chama Moisés, Deus chama Josué, um para tirar o povo do cativeiro e o outro para introduzir o povo na terra da promessa. Chamados idênticos, mas treinamentos diferentes. Então o que acontece? O machado cai e alguém grita assim, meu Senhor, o machado era emprestado. Eu acredito que quem gritou, ai meu Senhor, o machado era emprestado, foi o mesmo homem que disse que não queria que Eliseu fosse. Deixa eu te falar uma coisa, não tem como separar a unção do ungido. A unção não é tua, a unção não é minha, a unção está na causa, está no propósito, não está na casa, está na causa. Se existe uma unção sobre o lugar, se existe uma unção sobre o ambiente, se existe uma unção sobre a tua vida, essa unção existe, não é para exibição, essa unção existe por causa de uma causa, e quando você perde a causa, comitantemente a unção vai se esvanecendo. Você quer a unção aumentada? Você quer a unção multiplicada? Então volte a queimar pela causa. Volte a queimar pela causa, não pelo benefício, não por resultado. Volte a queimar e a unção vai aumentar. O maior dom que nós temos que buscar nesses dias não é de revelação, de interpretação, de pregação da palavra, de crescimento de igreja. O maior dom que nós precisamos ter nesses dias é o dom do discernimento, não perder a causa. Porque se eu perder a causa, se eu me distrair, se eu me embriagar
comitantemente eu vou perder a unção. Então eu saio do nível, eu saio do ambiente de filho e vou descer no nível de filho para discípulo, para servo. Deus não quer em você um servo, Deus não quer você um discípulo, Deus quer em você um filho, porque o filho não precisa fazer nada para desfrutar, para receber a herança. O filho só precisa nascer. Ei, nasça de novo aí. Nasça de novo para a causa do reino. Nasça de novo para a causa de justiça. Nasça de novo para a causa do Rei Jesus. E a unção vai vir. E esse sentimento que parece que não é aqui, que esse lugar não é para mim, que o meu tempo terminou, você vai ver que isso é no ambiente de alma e não no espírito. O Jordão é muito importante na sua vida. O significado da palavra Jordão é aquele que desce. Então nós precisamos descer nesses dias. Precisamos nos render nesses dias. Quando eles levaram a arca, em 1 Samuel 4, eles levaram a arca, ou em 2 Samuel 4, está na Bíblia. Eles levaram a arca, mas não levaram o profeta Samuel. Eles levaram a arca sem a presença, levaram a arca sem a unção, levaram a arca sem o ungido. Não tem como separar a unção do ungido. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Talvez ainda não chegou o teu tempo, talvez ainda não chegou o meu tempo, mas vai chegar. Não perca a causa, não perca o foco, não perca o propósito. Não perca, porque o ministério, o que é o ministério? É uma junção, é uma fusão de fortaleza e de fraqueza. Não tem como separar. A unção não é sua, é da causa. Deixa eu te falar uma coisa. Nem todos suportam aqueles que Deus está levantando nesses dias. Você não pode parar por causa daqueles que não suportam, que Deus está te levantando. Eu sei que você sabe disso, mas você precisa sair do nível raso, você precisa sair do nível medíocre e entrar no centro da vontade do Senhor. Você não é servo, você não é discípulo. Uma das maiores estratégias de Satanás nesses dias é roubar a tua filiação. É roubar de você a paternidade do Eterno, é roubar de você a paternidade de Elohim, é roubar de você a paternidade de Adonai. Ele quer que você acredite que você é servo, ele quer que você acredite que você é discípulo e faça discípulos. Não, você é filho e você tem que gerar filhos. A mulher comum, ela gera com prazer e dá à luz com dores, mas o homem que gera no Espírito, ele gera com dores e dá à luz com prazer. É diferente, é na contramão do sistema. Você não é servo, você não é serva, você não é discípulo, você não é discípula, você é filho, filha, herdeiro e co-herdeira, herdeiro e co-herdeiro. Homens restaurados, cheios do Espírito Santo, passam por dores e permanecem de pé. Deixa eu te falar, eita! Nem sempre é uma localização geográfica que define o teu lugar em Deus, mas é o teu espírito, o teu coração que define o teu lugar em Deus. É quando você se posiciona aqui dentro, Deus te reposiciona aqui fora. Deus quer que você derrube os gigantes de dentro para que Ele derrube os gigantes de fora. Quem derruba os gigantes de dentro é você. E Ele derruba os gigantes de fora. Quando você se posiciona aqui dentro, Ele te reposiciona aqui fora. Não tem a ver com lugar. Não tem a ver com uma localização. Você é um epicentro do Espírito Santo, o centro da vontade, a plataforma do avivamento está aí dentro de você, habita, mora dentro de você, mas você precisa decidir, você precisa fazer uma decisão hoje, você precisa fazer uma escolha hoje. Qual decisão? Qual escolha? Decida orar. Se você decidir orar hoje, se você decidir orar agora, se você decidir orar pelo resto das suas vidas, você não vai ter que decidir mais nada.
Agora preste atenção que eu vou te dizer. Abrir mão do ilícito, você não está fazendo nada para Deus. Você está fazendo por você. Quando Caio, quando o Filho de Deus abre mão daquilo que é ilícito, eu não estou fazendo nada para Deus, eu não estou fazendo nada por Deus. Quando eu abro mão do ilícito, eu estou fazendo por mim. Quando você abre mão do ilícito, você está fazendo por você. Pastor, mas isso não é egoísmo? Não, não é egoísmo. Isso é cura, é salvação, é novo nascimento, é santidade. Quando você abre mão do ilícito, não é por Deus, é por você. Pastor, mas quando eu abro mão do ilícito, não é por Deus, é por mim? Sim. E quando é por Deus? É quando eu abro mão daquilo que é lícito. Quando eu abro mão daquilo que é lícito, para cumprir um propósito, para ficar focado, para me manter na torre de vigia, para eu não me distrair, eu preciso abrir mão daquilo que é lícito. Algumas pessoas pensam que só coisas ilícitas nos tiram da mesa. Não. Existem muitas coisas lícitas que você pode fazer, que é permissível você fazer, mas que te tiram da mesa. Não é só o pecado que te tira da mesa. Não é só o pecado que te tira do centro da vontade do Senhor. Agora preste atenção que eu vou te dizer. Você quer fazer algo por Deus? Você quer fazer algo com Deus? Então coloque diante do Senhor, coloque numa balança do Espírito, apresente diante do Senhor. Faça essa pergunta para Ele. O que o Senhor quer que eu pare de fazer? O que o Senhor quer que eu comece a fazer? O que o Senhor quer que eu abra mão? O que o Senhor quer? Faça essa pergunta para Ele. Porque o servo renuncia, o discípulo se compromete, mas o filho não. O filho vê uma herança. O filho entende a herança. Vinde a mim, vinde após mim, e ide adiante de mim. Você não é servo, você não é discípulo, você é filho. Você precisa entender que você tem que se apresentar, é você que se apresenta. Cristo, ele não vive em quem ainda está vivo. Abrir mão do lícito é você permitir que Deus governe a sua vida. Se tem alguma área da sua vida que Jesus ainda não governa, então ele não governa nenhuma outra. Ele não governa nenhuma outra área da sua vida. Não existe meio termo, meu irmão. Não existe meio termo, minha irmã. Nós precisamos permitir que Deus governe todas as áreas da minha vida. São dias propícios. Nós estamos vivendo dias específicos. Nós estamos vivendo um cenário que a igreja precisa sair dos aposentos. A igreja precisa sair do quarto. O tempo que Deus permitiu a igreja dentro do quarto é exatamente para esse momento. É para manifestação, o tempo de quarto, o tempo de altares de adoração, de santificação, de intercessão. Agora é a hora de manifestar. Deixa eu te falar uma coisa, eu quero finalizar. Davi estava além do seu tempo. Eu quero falar um pouco sobre a escola de Saul e sobre a escola de Davi. A Bíblia diz assim que Saul foi ungido em um vaso de barro. E Davi foi ungido dentro de um chifre. O azeite estava dentro de um chifre. Olha a diferença. Barro está falando de homem. E azeite dentro do chifre está falando de sacrifício. Só pode ter chifre porque tem sacrifício. Tem entrega, tem renúncia. Saul amava muito mais o trono, o reino, do que a presença. Davi não. Davi se importava muito mais com a presença. Davi se importava muito mais com aquilo que Deus queria do que aquilo que ele queria. Saul nunca abriu mão de alguma coisa lícita. Davi abriu mão de tudo. O interessante, querido, que você precisa discernir, você precisa entender, você precisa entrar nesse lugar. Saul, no exército de Saul, somente Saul e o seu filho Jonatas tinham espadas.
O restante do exército de Saul tinha que pagar amoladores de enxadas. Somente Saul e Jonatas tinham espadas. Todos os outros integrantes do exército tinham foice, tinham enxada, tinham rastelo. Mas o exército de Davi não. Davi só empunhava a espada depois que Davi fazia revista à sua tropa, depois que Davi fazia revista ao seu exército, então Davi empunhava a sua espada. Olha a diferença. 2 reis, um único trono, mas Davi abriu mão do trono para que Yeshua, para que o rei, para que Adonai, para que Deus fosse o governante, para que Deus governasse, para que Deus desse diretrizes. Querido, nós precisamos entender qual é a tua escola. A escola de Saul está intimamente ligada ao sistema religioso, está intimamente ligado àquilo que é do homem, mas a escola de Davi não, está intimamente ligado àquilo que Deus quer. A escola de Saul está ligada àquilo que o homem quer, mas a de Davi não, aquilo que Deus quer. Você precisa discernir, você vai viver o nível de servo, vai viver o nível de discípulo, ou você vai viver o ambiente de filho. O tempo de Deus não para, o tempo de Deus não acaba, não é o tempo de Deus, não dê o tempo de Deus para a tua vida. Você precisa, as pessoas não vão entender, não vão discernir, não vão tolerar aquele que Deus está levantando. Deus está te chamando para um nível mais fundo. Deus está te chamando para voar em um lugar mais alto. Se você decidiu mergulhar, mergulhe mais fundo. Se você decidiu voar, voe mais alto. Foi para isso que Deus te chamou. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino dos céus. Se você pega no arado e olha para trás, tudo que você construir para frente vai perder o foco, vai distorcer. Quando você põe a mão no arado no reino dos céus, e você avançar, olhe só para frente, é reto, é focado. Você não é discípulo, você não é servo, você é filho. Eu quero, em nome de Jesus, ser um instrumento de Deus para descauterizar a tua mente, sair do ambiente de religiosidade. O fato de nós entendermos que somos igreja não rouba de nós a submissão, não rouba de nós, não nos impede de quebrar, de estabelecer princípios e não quebrá-los. Deus te chamou para um tempo, e esse é o tempo que Deus te chamou. Deus te chamou para um lugar, e esse é o lugar que Deus te chamou. Todo posicionamento aqui dentro, Deus vai te reposicionar aqui fora. Deus derruba os gigantes de fora, mas é o teu posicionamento que vai derrubar os gigantes de dentro. Você precisa entender isso. Você precisa querer isso. Você precisa discernir essas coisas. Você precisa andar nesse ambiente. Sabe qual é a maior vontade da sua alma? Eu vou te falar algumas coisas. A tua alma não serve a Deus. O servo não serve a Deus. O servo serve ao Senhor, o discípulo serve ao seu mestre. Mas o filho honra o pai. O filho continua o legado do pai. A tua alma serve às suas vontades. O teu espírito serve a Deus. O teu espírito entrelaçado ao Espírito Santo quer servir a Deus. A tua alma, ela quer amar sem sofrer. A tua alma, ela quer enriquecer sem trabalhar. A tua alma quer comer sem engordar. Amar sem sofrer é enriquecer sem trabalhar e comer sem engordar. A tua alma não serve a Deus. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar por você. Eu quero desafiar você nesses dias. Eu quero chamar você para um lugar. Deus te colocou nesse lugar. Não tem a ver com a geografia.
não tem a ver com a localização, tem a ver com a causa. Talvez você sentiu, você tem entendido que a unção está indo embora. Você talvez tenha entendido, subentendido, que faz tempo que não escuta Deus, não sente Deus. Você tem percebido que não é a mesma unção como outrora. Não é porque o homem está te rejeitando. Não é porque você, poxa, até hoje eu estava vivendo no ambiente, no nível de servo, no ambiente de discípulo, e eu preciso entrar no nível de filho. Talvez não seja só isso. Talvez a unção existe por causa da causa. Jesus discerniu, no casamento não era a minha hora, mas no Getsêmani era a hora. É por causa da causa. E a unção aumentou sobre a vida de Yeshua. Para você estabelecer, para você avançar, para você suportar, para você concluir a causa, a unção tem que vir. Eliseu teve a unção dobrada de Elias. Nós não temos a unção dobrada. Nós temos a plenitude do Espírito Santo. O Espírito Santo só vai se mover por causa da causa. O Espírito Santo só virá com uma unção sobre a tua vida por causa da causa. A unção não é minha, a unção não é tua. A unção é emprestada e a unção é da causa. E nós vamos prestar conta de tudo isso. Eu não sei se você recebeu um talento. Eu não sei se você recebeu 2 ou 5 talentos. Eu não sei se eu recebi um talento. Eu não sei se eu recebi 2 ou se eu recebi 5. Mas uma coisa eu tenho convicção. Uma coisa eu tenho certeza. Eu não vou enterrá-lo. E eu não vou permitir que ninguém enterre. E eu estou focado. Eu estou avançando. Principalmente nesses dias. Porque a unção está aumentando. Eu sinto que a unção mudou. Eu sinto que a unção aumentou. Mas não é porque eu sou perfeito, não é porque eu sou santo, não é porque Deus me escolheu, não é por causa que eu abri mão do ilícito, do lícito, é por causa da causa. Eu sei que a unção aumentou, por causa da causa. Deus mudou a mensagem, Deus mudou a revelação, Deus está trazendo outro entendimento. Não é porque eu sou melhor do que ninguém, não, é por causa da causa. Eu estou focado na causa. Eu tenho esse entendimento, esse discernimento. Já deixei para trás o servo, já deixei para trás o discípulo, e eu entrei nesse lugar de filho, porque a criação aguarda com ardente expectativa. Não é a manifestação do servo, não é a manifestação do discípulo, mas do filho. Não é o pastor, não é o pai, não é Deus que determina a distância, é você que determina. É você que é uma unção na tua vida. Sirva alguém que tem uma unção maior que a tua. Você almeja, deseja a unção tanto quanto comitantemente alguém. Então sirva esse alguém que está servindo ao Senhor. Comece a ouvir pessoas que estão ouvindo a Deus. Só pode te ensinar a viver aquele que aprendeu a morrer. Nenhum homem que não aprendeu a morrer, nenhum homem que não aprendeu a morrer pode te ensinar a viver. Escute homens, escutem pessoas que escolheram escutar a Deus. A unção mudou, a unção aumentou. Não é por causa de horas de oração, de jejum, leitura. Não! É por causa da causa. É por causa da causa. Pai, eu quero louvar e agradecer o Teu nome. Eu apresento, Senhor, os meus irmãos. Se nós somos filhos, são meus irmãos, herdeiros e co-herdeiros em Cristo. Eu profetizo sobre a tua vida, eu profetizo sobre a tua casa, a plenitude da unção de Deus sobre a tua vida. As coisas vão fluir, as coisas vão acontecer, cada osso correndo para o seu osso, as coisas vão cair no teu colo. Aquilo que você durante anos lutou para conquistar, para chegar, para cumprir, e você até hoje não viu nada dessas coisas acontecerem, agora você vai tirar o olho de tudo isso e vai focar na causa. E depois você faz prova de Deus. Deus abençoe a sua casa,
Deus abençoe a sua vida. A unção não é minha, a unção é da causa, a unção é emprestada e nós vamos prestar conta. Eu não sei quantos talentos, mas eu tenho uma certeza, eu não vou enterrá-lo e nem permitir que ninguém enterre. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Cara, que guerra hoje para proclamar, hein?